bem, esse vídeo vai te ensinar a converter razões em porcentagens. Primeiro, precisamos reconhecer uma razão. O que é uma razão? É essa fração que vocês estão vendo aí, 1/2, que é o meio, né? 1/6, que é 1/6, 12/23, 4/7. Ela se apresenta como fração. Isso é uma razão. Sabendo o que é uma razão, vamos falar da mais famosa de todas, que é essa que vocês conhecem como meio, é 1/2. Eu lanço uma pergunta. E agora? Meio é o mesmo que 50%? Dá uma pensadinha aí. Para a gente saber disso, a gente vai ter que fazer a divisão, porque 1/2 é 1 dividido por 2. Toda razão, né, toda razão representada na forma de fração, pode ser também uma divisão, que é uma outra representação da razão, ok? Aliás, razão em matemática significa divisão. Muito bem. Para a gente dividir 1 por 2, 1 não divide por 2. Então eu tenho que botar o zero, né, transformar 1 em 10, e aí 0 e vírgula lá no resultado, ok? 10 dividido por 2 dá 5, está lá em vermelho 5. 5 vezes 2 é 10, para 10, 0, resto 0. O resultado foi 0,5. Esse é o resultado. Muito bem, essa é a representação, desculpe, decimal. Então nós tínhamos inicialmente a razão, que é 1/2. Agora temos a representação decimal, 0,5, que é o mesmo valor, né? Meio e meio. E eu quero te dizer o seguinte, compara 0,5, que é meio, é o mesmo que 0,50. Eu vou falar dele daqui a pouco. Que é o mesmo que 0,5000, que é o mesmo que 0,5 e quantos zeros você quiser. Ou seja, costumamos usar a expressão zero à esquerda, que não significa nada, mas depois da vírgula é o zero à direita, que não significa nada, tá? Olha lá, aquele 50 que eu disse que ia falar logo depois dele, você já conhece ele como 50 centavos. Já parou para pensar que os 50 centavos é meio real? Justamente porque o 0,50, assim como o 0,5, indica meio, que é metade de 1. Seguindo, chamamos de porcentagem. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho para você entender. Esse resultado ainda não é a porcentagem, eu quero transformar em porcentagem. Esse resultado é a representação decimal, como vimos agora há pouco. Representação decimal, está aqui. Agora eu vou voltar lá para frente. Voltar para frente é complicado, né? Muito bem. Por que se chama porcentagem o termo? Veja que curioso. Porcentagem, esse 100 só não é com M por causa da língua portuguesa, porque ele significa o número 100. Por isso tem que pegar o resultado 0,5 e multiplicá-lo por 100. Multiplicar por 100 você não precisa fazer conta, tá? Tá aqui 0,50. Por que você colocou esse monte de zero? Lembra que eu disse que o zero ele não vai alterar nada, né? O zero depois da vírgula, o zero à direita, se ele tiver à direita, né? Ele não significa nada. Eu vou multiplicar esse cara por 100. Como o número 100 tem dois zeros, eu vou simplesmente fazer a vírgula andar duas casas. Uma casa ela andou, tá vendo? Duas casas. Que número é esse? Ele virou um 50. Então, vamos lá. Recapitulando, lá em cima, o zero, ele tinha a vírgula lá e era o número 0,5. Depois, quando a gente passou a vírgula para frente, ele virou um 5,0, uma casa, né? E passando duas casas virou um 0,50. Esse cara é 50, significa dizer que 0,5000 vezes 100 é 50, então estamos falando de 50%. Portanto, meio é o mesmo que 50%, sim. Ok? Muito obrigado.